Estamos agora na presença de Irineu Teixeira. Irineu, bem-vindo. Olá, boa tarde. Vamos continuar naturalmente de olhos postos na Venezuela, não só, mas também já vamos à Ucrânia, mas para já perceber exatamente aquilo que tem estado a acontecer nas últimas horas em Caracas, onde tudo parece não estar assim tão tranquilo. Não, boa tarde a quem nos ouve. O agradecimento fica para daqui a pouco, mas porém temos que falar de uma noite de intenso sobressalto que foi vivido em Caracas, sobretudo em Caracas, porque pensava-se na altura quando destas imagens, filmadas por populares, pensou-se que estava em curso uma segunda operação, a segunda fase da operação militar encetada pelos norte-americanos. Já prometida também por Donald Trump, no caso seja necessário, avança. No caso e foi o que se questionou na altura. Bom, algo está a acontecer, porque havia muitos disparos, as imagens sobressaltadas, as pessoas fazendo lives, fazendo vídeos em direto, a dizer, e de facto houve-se perfeitamente, havia-se disparos, autoridades venezuelanas em sobressalto, correndo de um lado para o outro, veículos militares a surgirem nas ruas. Vai-se ouvindo em determinados... Há várias imagens captadas pela população. Aqui ouve-se perfeitamente. Disparos de armas automáticas, ninguém nas ruas. Sempre que aparecia algum popular, a ordem era imediata para recolher, ir para casa. Havia uma ordem para que ninguém saísse às ruas. E afinal, o que é que já se sabe? Pois era, exatamente. Então, é mão norte-americana? Não, parece que não. É mão venezuelana? É mão venezuelana. Foi uma falha de comunicação. Aparentemente, pelo menos, foi assim que os venezuelanos resolveram todo o imbróglio. Foi essa a comunicação. As autoridades venezuelanas dispararam, ouve-se perfeitamente, imensos vídeos, dispararam tentando abater drones não identificados. Inicialmente não eram identificados, não eram reconhecidos, eram desconhecidos, mas que estavam a sobrevoar o quê? O Palácio de Miraflores, Palácio Presidencial. Portanto, não poderia haver lugar mais sensível e um lugar onde, obviamente, objetos voadores não identificados, não falo de OVNIs, falo de drones, não poderiam sobrevoar. Fazem disparar segurança. Os alertas, naturalmente. O incidente, este incidente, e vê-se aqui todo um sobressalto gigantesco, veículos militares, veículos blindados, todos foram disponibilizados para as ruas, levantaram aviões e helicópteros das bases aéreas, portanto, levantaram voo inclusivamente. O incidente foi classificado como uma falha de comunicação interna, porque os drones, chegou-se à conclusão, que os drones pertenciam ao próprio Corpo de Investigação Científica e Penal e Criminalística da Venezuela, esta entidade. Só que eles estavam a sobrevoar por questão de segurança, mas não informaram. Ao não informar, ou informaram, houve aqui uma falha gigantesca de comunicação, de normas internas. Ao suceder esta situação inesperada, os protocolos de segurança foram acionados pelas Forças Armadas venezuelanas. Mas, de facto, este tiroteio, este sobressalto militar ocorre num momento de extrema tensão, perceptível, é compreensível. Foi há 2 dias que Nicolás Maduro foi levado como refém, foi capturado em plena capital. E também no dia, portanto, já estamos a falar noite dentro, mas foi ontem que tomou posse a antiga vice-presidente, Delcy Rodrigues, tomou posse como governanta... Para interina, não é? Interina, exatamente. Passado umas horas, claro que quem acompanhou isto ficou sempre na incerteza se estaria em curso uma nova operação militar ou não por forças estrangeiras. Aparentemente seriam norte-americanas, mas a situação foi depois declarada pelas forças militares venezuelanas, foi declarada como estando sob controlo. Não aconteceu mais do que isso, mas atendendo à situação, ao melindre, ao stress generalizado agora e transversal à sociedade venezuelana, os que querem a paz e os que querem e a minoria que quer manter aquele regime ditatorial no governo,
enfim, poderia até desembocar, não ser um ataque de força estrangeira, mas começar a ser situações muito mais complicadas, como o início de uma guerra civil, não é? E tumultos que podem generalizar para... Que não está para aquilo... de todo descartada nesta fase. Não está descartado, e os Estados Unidos da América estão a gerir, bom, na minha percepção, sensibilidade, estão a tentar gerir isto com pinças. A situação é muito delicada, porque de um lado tem o povo, que é a esmagadora maioria, que ficou bem expresso nas eleições fraudulentas de 2024, que querem uma mudança, pugnam por liberdade e democracia. Por outro lado, os infiltrados, os mercenários, os milicianos, os que são pagos, os que dependem do regime, claro que não estão minimamente preocupados. São tudo imagens de ontem, estas aqui também. Portanto, são imagens de ontem à noite. Eu disse, até tinha de referir há pouco, os populares estavam a ser aconselhados, não era aconselhados, ordens para saírem de toda esta zona central. Portanto, nem vídeos, nem filmes, nem nada. A situação estabilizou, as pessoas puderam descansar em paz, sobretudo as forças das autoridades, porque, afinal, era fumo sem fogo. Os drones eram da casa. Houve uma falha que eu considero grave de segurança. E sem também demonstra... Não, dano nenhum. Foram disparados contra os drones. Os drones ou foram abatidos ou terão que ser. Se foram abatidos, têm que ser substituídos. Mas pertence também a uma força, a uma organização de segurança interna que estava, provavelmente, digo eu, que isso não foi relatado, estariam a monitorizar toda a região central, a região mais crítica. Palácio Miraflores tem novo inquilino, uma nova inquilina neste caso. Todos os cuidados nesta altura são poucos. Agora, dada a situação entroncada, turbulenta, podem acontecer situações destas mais de desespero, de descontrolo e falhas de comunicação, que elas também aconteceram garantidamente, porque senão Nicolás Maduro, há pouco relataste, e muito bem, fizeste o filme cronológico, em 2 horas entraram 200 elementos, são cerca de 200, já foi admitido cerca de 200 elementos, só 200 elementos, e conseguiram levar o líder, que não é reconhecido por ninguém, é reconhecido por quem lhes interessa, ou por ideologia ou por interesses económicos. E agora, se calhar, ainda antes do intervalo e do agradecimento, se calhar tocávamos aqui no ponto 2, que tem que ver com, de facto, o futuro da Venezuela, mas antes disso, ainda com a questão do julgamento de ontem, a primeira audiência, que ocorreu no Tribunal Federal de Manhattan, em Nova Iorque. Que conclusões é que tiras daquilo que nos chegou, nomeadamente de Maduro se apresentar como um prisioneiro de guerra? Vítima do sistema, claro, e vítima do capitalismo, e vítima do Ocidente, e era dentro do espectável. Obviamente, o que ele diz também é em conluio ou com acordo ou concordância com o seu advogado, que está a representar, e sabemos que é um advogado bastante, inclusivamente, conceituado. Bom, não há muitas informações, há aquelas que são públicas, declarou-se inocente, ele e a esposa, Cília Flores, declararam-se inocentes, disseram inclusivamente que ele é um homem decente, é um prisioneiro de guerra, e reiterou que quer continuar a ser presidente, porque ele considera-se um presidente legítimo da República Venezuelana. Bom, era dentro do expectável, manteve a postura, manteve os seus pressupostos, manteve a sua defesa imaculada e intacta. Portanto, não entregou a sua alma aqui ao pecador, ao diabo, que é os Estados Unidos da América. Bom, vai ter que aguardar mais um tempo, porque a próxima sessão só está marcada para 17 de março. A segunda sessão, esta audiência de Maduro e esposa... Portanto, mais de 2 meses. Ainda vai ter que aguardar mais de 2 meses, exatamente. Já sabemos que ele é acusado, tem várias acusações de narcoterrorismo, importação de cocaína, posse de armas de guerra e muitas outras, destabilizar inclusivamente a segurança interna de Washington, dos Estados Unidos da América. Enquanto estava a decorrer este episódio em Nova Iorque, paralelamente, umas horas depois, Delcy Rodrigues tomou posse. E eu queria dar aqui algum enfoque à situação. Tomou posse, prestou juramento. O Tribunal Superior de Justiça venezuelano declarou que o atual presidente, se é aquela interina, que está ausente de forma temporária
foi essa a designação. Mas é que na sua interpretação permite que a vice-presidente possa governar, gerir os destinos da Venezuela até 90 dias, mas que são prorrogáveis. É um esquema, é uma forma de impedir que haja ou que seja decretada a convocação de novas eleições. Portanto, alegando que o Presidente está ausente de forma temporária, alegando que ele irá regressar, existe isto na Constituição venezuelana. Portanto, ela é Presidente a cada 90 dias. Então é uma forma de evitar que se inicie o processo para novas eleições. Para a convocação, foi uma forma que o Tribunal Superior de Justiça venezuelano encontrou para que seja um processo de transição temporário ou ad eterno, consoante já percebemos que vai demorar muito tempo.